Olá, aqui é o João, retornando para o nosso tutorial desenvolvendo com Monogame. A gente vai agora, após comentar, o que cada uma dessas linhas está fazendo, a gente vai começar a desenvolver agora para tentar colocar uma textura em jogo, como se fosse o nosso personagem. Então, primeiramente, a gente vai, abaixo dessas duas variáveis que a gente criou aqui, a gente vai criar uma variável do tipo textura para a gente poder depois lá no método do Draw chamar ela e desenhá-la em tela através do Sprite Batch, que é o responsável pelos desenhos do jogo. Então vamos instanciar aqui, inicializar na verdade, uma textura. A gente vai encontrar aqui o Texture, que é uma classe genérica para qualquer tipo de textura, mas a gente tem também as especializadas aqui, a textura 2D, quando a gente está falando de sprites para um jogo 2D, um background mesmo, e texturas 3D, por exemplo, texturas para realmente serem invólucros, de materiais, de meshes para modelos 3D. Vamos criar aqui um Texture 2D que eu vou chamar de Person Texture. Vou comentar aqui. Vou chamar de textura. Vou comentar, textura do personagem. Bom, esse aqui não é uma variável que a gente inicializa, por exemplo, com valor 0, valor 1, que é uma variável de jogo. A gente não vai instanciar ela no initialize. A gente tem que inicializar ela onde? No load content. A gente vai carregar um conteúdo, que é uma textura, ou um sprite do jogo. Então aqui dentro do load content, a gente vai encontrar primeiramente aqui a inicialização do sprite batch, que ele inicializa através do graphics device, que é a nossa variável que se comunica com a placa gráfica. Então ele cria um novo sprite batch que vai ser responsável por ficar desenhando as texturas em tela. Então eu vou comentar aqui que ele é, certo, a nossa variável, que a gente está instanciando aqui, a gente está criando um novo objeto, instanciando a variável, a variável que desenha o conteúdo do jogo, que vai desenhar em tela. Após essa instanciação, a gente vai começar a carregar agora nosso Person Texture. Como é que a gente faz isso? Para a gente ter acesso aos assets, aos conteúdos do nosso jogo, é sempre através da pasta Content, como a gente já conversou em vídeos anteriores. Então a gente vai ver aqui em cima, a gente está dizendo aqui o Content, que o diretório raiz dele se chama Content também. Então aqui a gente tem que falar o quê? A gente tem que chamar de novo essa variável aqui, content, e utilizar um método load, em que ele vai carregar para a gente a nossa textura. A gente vai dizer para ele que tipo que a gente quer carregar. Como a gente disse que ele é uma textura 2D, obviamente aqui a gente tem que abrir o símbolo de menor, e a gente vai dizer assim, carrega para mim uma textura 2D. Abre parênteses, e aqui ele vai pedir agora uma string, ou seja, o nome da nossa textura, o nome da nossa imagem do personagem. Como uma string, ela tem que estar entre aspas duplas. Com aspas duplas criadas aqui agora, aqui dentro a gente vai colocar o nome da nossa textura. Verifique que a gente não tem ela ainda aqui, dentro da pasta Content. Eu vou aqui no meu desktop, a gente vai ver que essa imagem aqui, person.bitmap, ele é a imagem que a gente vai colocar em tela. Para isso, vamos relembrar aqui que a gente baixou, lá no primeiro vídeo, esse XNA Content Compiler, que é o compilador, para transformar nossos arquivos, no caso ali o meu é um .bmp, um bitmap, a gente vai transformar ele num .xnb. Quando vocês baixarem ali aquele conteúdo, ele vai baixar um zip, um .rar, na verdade, e vocês podem descompactar ele, que ele vai vir com essa pastinha, XNA Content Compiler. Abram ela. A gente vai encontrar aqui uma solução de Visual Studio. Basta dar 2 cliques na solução, que ela vai abrir. Abrindo a solução aqui pra gente, ele vai ter um programinha aqui que a gente não precisa se preocupar, basta dar um start aqui que ele vai iniciar. Com ele iniciado, ele está nos perguntando aqui o tipo que a gente quer converter, se é uma textura, se é um áudio ou se é fonte. No caso nosso é textura. Qual é o arquivo? Vamos procurar aqui. Eu vou lá no meu desktop
achei aqui person.bmp, vou dar um open, dá um add e ele vai vir para essa lista aqui. Caso tenha várias texturas, já coloca todas de uma vez, tá? Para a gente depois já transformar tudo em XNB. O output, onde é que ele vai, tá, jogar esses arquivos? Meu output aqui eu vou colocar no próprio desktop, tá? Então eu vou dar um compile, ele vai ficar compilando e vai transformar esse BMP num ponto XNB, que é o tipo de extensão que o nosso mono reconhece, tá? Já vou fechar ele. A gente vai encontrar aqui agora person.xnb. Vou voltar na minha aplicação, tá? E aqui na pasta content, vamos aqui, botão direito, add, exist, item, tá? Abre. Vou no desktop, vou procurar aqui em all files e vou achar aqui o person.xnb. Dá um add. Verifiquem que aqui a gente tem agora, tá? Abaixo, quando a gente seleciona person.xnb, a gente vai ver as propriedades desse arquivo, tá? Uma coisa importante, como esse arquivo veio externo e o Mono não reconhece que tipo que ele é, o que ele é para o projeto, a gente vai ter que sempre setar esses conteúdos que vêm externos da seguinte maneira, tá? Se essa aba propriedades não estiver aparecendo, aperta com o botão direito e vai em propriedades, que ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Ou vai aparecer em algum outro canto da tela. Venho nesse build action e troque aqui o none para content, terceira opção, tá? Com isso, nosso projeto, tá, de Mono vai reconhecer que isso aqui é um conteúdo de jogo, tá? E daí ele vai conseguir reconhecer. Caso não esteja mudado para isso aqui, vai dar erro na hora que a gente for carregar. E segundo, esse copy out, copy to output directory, a gente vai trocar de do not copy para copy if newer, ou seja, ele vai fazer a cópia, tá, para dentro do nosso projeto, ele vai ser carregado em memória se ele for realmente novo, tá? Então aqui agora a gente vai colocar o nome do nosso asset, que é person, tá? Vou botar aqui person para ele poder ser carregado na memória, tá? A gente nunca coloca para nenhum tipo de asset, independente de qual que ele seja, o áudio, ou textura, ou fonte, a gente nunca coloca a extensão. O que é importante aqui, tá, é realmente o asset name, tá ali, ó, asset name. Então é só o nome mesmo, tá, antes do ponto. Ok, carreguei para a memória. Deixa eu colocar aqui um comentário. Carregando a textura do personagem no jogo, tá? Só carregando, não vou estar usando ele ainda, ele está carregado na memória. Vamos lá descer lá no método draw, e aqui no draw a gente vai começar a utilizar a nossa classe SpriteBatch, em que ela vai, certo, ser responsável por desenhar nossas texturas em tela. Então, SpriteBatch tem um método chamado begin. A partir desse begin vão ser desenhadas todas as texturas, tá? Todos os assets do nosso jogo. E por fim, SpriteBatch.end, tá? E aqui finaliza. Ou seja, nesse intervalo aqui, ó, todas as linhas que tiverem no intervalo entre o begin e o end, vai estar o SpriteBatch desenhando alguma textura. No nosso caso aqui, é o SpriteBatch, né? Draw, manda ele desenhar quem? A nossa textura que a gente chamou de person.texture, person texture. Segundo o que ele pede, o retângulo, ou seja, em que posição da tela ele vai estar. Tá? X e Y, né? Como é 2D. Em que posição ele vai estar e o tamanho que ele vai ocupar. Tá? Então a gente vai criar aqui um novo retângulo, new rectangle, tá? Que na verdade vai ser a nossa movimentação, né? Por enquanto vai estar fixa aqui dentro, nunca vai se mexer. Vamos botar ele bem no canto esquerdo superior, então é 0 em X e 0 em Y, ou seja, ele vai ficar bem aqui no canto esquerdo superior da tela. E o tamanho dele, tá? Vou botar um tamanho de 40 por 40, por exemplo. Tá? Ou seja, 40 de largura com 40 de altura. Tá? E por fim a gente diz a cor que vai ser aplicada sobre, tá, a nossa textura. Se a gente colocar como branco, white, tá, não tem aplicação nenhuma do branco, né, sobre, a gente vai colocar o branco e o branco não vai alterar, né, o que é a nossa textura em si. Então vamos colocar color.white. Tá? Dá um start. Agora a gente vai poder enxergar aqui bem no canto esquerdo superior, ó, do nosso jogo First Game, o nosso personagem ali parado. Certo? Até o próximo vídeo.